Sejam todos muito bem-vindos e já muito obrigado pela presença. Estamos começando mais uma doutrinária. Antes dos avisos, chamados rotineiros, diz respeito ao nosso convite para que todos participem do nosso Evangelho, do nosso estudo do Evangelho, às terças, às 19h30, aqueles que se sentirem à vontade estão desde já convidados. Estamos também falando das cestas básicas que doamos, coincidentemente amanhã é mais um dia, né? Nós estamos hoje com 16 famílias sendo beneficiadas, e havendo mais alguém que esteja disposto, que ele possa ajudar-nos, fique à vontade, porque existem pessoas na fila para receber, né? Aqueles que não podem doar a cesta básica, eles podem doar um quilo de alimento, como exemplo, sempre fala, às sextas-feiras, e deixar aquele cesto ali entrar. E para iniciar, nosso irmão Alberto, a lição 73, aprendamos quanto antes o nosso. Boa noite a todos. Livro Pão Nosso, Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícia do Mestre nos livros e nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, deve-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentaram alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênção. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil pode ser peculiar aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal ao seu sublime desígnio. Que assim seja. E agora, dando continuidade, a prece inicial com a nossa irmã Tânia Lúcia. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus em agradecimento por estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus Cristo, buscando os seus ensinamentos. Vamos pedir ao mentor espiritual dessa casa, aos espíritos de luz, que ilumine e oriente os pensamentos e as palavras da nossa irmã Rosa, para que ela transmita o fruto dos seus estudos e que nós possamos
colocá-los em prática. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. E agora, para o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente convida o nosso irmão Aníbal ao Advento do Espírito da Verdade, capítulo 6, 25. Boa noite a todos. Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito da Verdade. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que, acima deles, reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino do meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos guiar. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, de além túmulo, que acreditais vazio, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Que assim seja. E agora, conosco, Rosa, mais uma vez, uma habilidade estudosa da doutrina. Rosa, a casa é sua. Como ele é alta a diferença. Boa noite a todos. Não, vai fazer igual meu irmão Liosmar, tá fraco. Boa noite a todos. Olha que coisa linda ficou. Gente, olha, se vocês se sentirem à vontade para perguntar alguma coisa, para comentar, podem levantar a mão, que eu paro. E se quiserem fazer algum apontamento, nós estamos aqui estudando, né? Eu digo que eu não sou palestrante, eu sou estudante
da doutrina espírita. E nós vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E eu gostaria que vocês, o nosso tema é causas atuais das aflições. Por que sofremos na atualidade? E eu queria que vocês pegassem essa reflexão, guardassem aí na cabeça de vocês para a gente desenvolver ao longo aqui desse tempo que nós vamos estudar esse Evangelho, para que vocês mesmos cheguem a essa conclusão. Então, talvez muitos de nós, ou alguém que a gente conhece, que sofreu um grande golpe da vida, vai falar essa frase: se Deus é justo, Ele é bom, por que Ele está permitindo que eu passe por essa aflição? Guardem essa reflexão. Se Ele é bom, se Ele é justo, por que Ele está tirando meu filho tão jovem? Se Ele é bom e se Ele é justo, por que o meu esposo tão amado foi embora? Minha esposa tão amada foi embora e eu fiquei sozinha. Se Deus é bom e é justo e eu faço tudo dentro do nível mais correto que eu consigo ser, por que essa aflição chegou na minha vida? Então vocês fiquem com isso na mente. Por que Deus permite que a gente tenha aflições? E aí talvez a gente analisando as vidas uns dos outros, né, que a gente costuma dizer, né, a grama do vizinho é sempre mais verde, a vida de fulano é fácil. Então às vezes a gente tem a impressão de que Deus deu privilégios a um. Tem gente tão simpático fisicamente, tão bonito, tão elegante, com um carro bom, com o carro do ano, com uma família perfeita. E aí a gente vai ver pessoas que já sofrem desde tenra idade, que já nascem com deficiências físicas, psicológicas, motoras, neurológicas. E a gente fica pensando, que privilégio! Esses talentos foram distribuídos errados, uns com tantos, outros sem nada. Que justiça é essa divina que se faz aqui na Terra? Mas aí entre o nosso consolo, vem o Espiritismo e vem nos explicar as nossas múltiplas existências. Então eu não sou esse espírito, eu estou nesse momento, nessa encarnação, Terra, século 21, esse espírito. E acreditem, nós estamos na nossa melhor versão. Quantos adentram o centro espírita e dizem assim: eu gostaria de saber o que eu fui em outra encarnação? E aí eu fico brincando que eu não quero na minha ficha corrida nem os melhores momentos. Deixa pra lá. E quando puxar a ficha corrida vai até a cidade, o final lá da entrada de Ribeirópolis. Porque a gente já fez de tudo nessa vida. E aí, às vezes assim, mas eu queria ser uma rainha no Egito, eu queria ser um imperador. Então, quer examinar quem foi você em outras existências? Examina suas más tendências. Examina suas tendências. Aquilo lá no fundo do coração que você não confessa para ninguém. A sua inveja, o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua autoridade, a sua empáfia. Veja quem foi você, as suas tendências sexuais. Veja, isso aí vai nos definir quem foi nós em outra existência. E aí o Espiritismo vem nos explicar que diante das múltiplas existências, está aí um motivo para a causa das nossas aflições. E aí tem uma frase bastante interessante de Haroldo Dutra, assistindo palestras, que ele diz assim: quem aceita o dever, se liberta. Quem aceita o dever, se liberta. Quem aceita o que veio fazer nessa encarnação, cumpre, se liberta. Eu costumo brincar e sempre digo que nós estamos aqui fazendo o quê? Plantando sementes. Talvez eu não vou desfrutar do fruto dessa árvore que eu estou plantando aqui. E desfruto do fruto da árvore do Espiritismo e do Consolador, quando muitas pessoas, na época da Inquisição, foram queimadas vivas, o exemplo de Joana d'Arc, que diz a literatura espírita que foi Judas, né, uma reencarnação de Judas. Hoje nós desfrutamos do conhecimento que eles tiveram e da oportunidade pela vida que eles nos deram para que a gente chegasse hoje em uma casa, publicamente, transmitir pelo YouTube
pelo YouTube para milhares de pessoas falando do espiritismo sem sermos queimados numa fogueira chamados de bruxas. Então, antes de nós, alguém plantou sementes. E nós estamos aqui plantando sementes. Como será o veleiro de luz daqui a 100 anos? Então, vocês vão participar da fundação disso aqui, da semente. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo As Causas Atuais das Aflições, ele nos diz assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm causa na sua vida presente, outras fora dessa vida. E aí, nesse capítulo do Evangelho, que é enorme, também tem as causas anteriores da aflição, né? Esse capítulo tem vários outros temas. Então, vamos pensar. Se eu estou passando por essa dificuldade e eu, nessa vida, não contribuí para isso, isso deve ser débitos de outras vidas. Então, eu costumo dizer que nós estamos aqui pagando boleto. Boletos espirituais, boletos morais, boletos éticos. Uma semana dessa eu conversava com uma pessoa da área do judiciário e nós conversávamos coisas bem interessantes, tipo assim, parece que nós, que somos espíritas, que estamos querendo agir com ética dentro da moral do Cristo, somos a resistência. E eu fico pensando, Pedro foi a resistência. São Francisco de Assis foi resistência, Emmanuel foi resistência, Chico foi resistência, Irmã Dulce foi resistência, Teresa de Calcutá foi resistência. E aí ela diz, por isso que ele tem tão poucos seguidores, porque não é fácil seguir ao Cristo. No mundo materialista, onde a ética foi jogada fora, só é interessante quem está fazendo o jeitinho brasileiro e quem está levando vantagem. Então, na nossa mente, nunca leva em consideração, fulano está aprontando e está tudo certo para ele. Que sejamos éticos, que sejamos honestos, que façamos a nossa parte. Que é o exemplo como Cristo deu. E Emmanuel nos diz assim, são as nossas escolhas e débitos de outras vidas que nos faz ter aflições. Olha, são as nossas escolhas. Muitos de nós viemos de outra encarnação com tanto assim de aflição para pagar. Tanto assim. Aí chega aqui no planeta Terra, a gente ainda vai procurar tanto assim de aflições para passar. E aí eu costumo, por que a gente sofre? Porque a gente dá valor que não tem valor. Eu tenho certeza que se um de vocês, eu me lembro que a primeira vez que eu fui para o meu terapeuta, para a minha psicóloga, ela disse assim, se você só tivesse problemas seus, você teria problemas? E aí eu fui analisar, não. Mas a gente não vive só. Também não se deve absorver do outro, nem procurar problemas. Se eu tenho conhecimento do Espiritismo e alguém vem e tenta me agredir, o que é que eu tenho que ter na minha mente? Aquela pessoa não está bem, ou no mínimo ela não conhece o Cristo. Eu tenho conhecimento. Eu vou bater boca com outro, vou sacar uma arma e matar alguém porque me fechou no trânsito? Veja a que mundo e a que ponto nós estamos. E o Evangelho começa nos dizendo, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Ele disse, vamos remontar a história dos males que tiveram na Terra. Foram proceder de quê? Foi Deus que mandou Hitler fazer a Segunda Guerra Mundial? Foi ele que mandou o homem soltar uma bomba lá em Hiroshima e Nagasaki? Aí se lembra lá da primeira reflexão, por que Deus faz com que isso aconteça? Foi Deus que fez com que isso acontecesse? Ou foi as origens no proceder humano?
Tudo está em nós e no nosso proceder. Vão ter pessoas passando pela mesma situação, que é um exemplo, pacientes oncológicos. Vão ter com o mesmo tipo de câncer, passando a mesma situação. Você vai ver pessoas resignadas, entendendo o porquê daquela aflição, e você vai ver pessoas desesperadas, blasfemando todo o tempo. É um proceder humano. Você é quem vai escolher o que você quer para o seu dia a dia. Se ele for bom ou ruim, é fruto do que você escolhe. Então Emmanuel diz, é escolha. E o Evangelho vem dizendo, remonte a história do mundo todo. E veja se Deus estava fazendo isso lá. Quantos pensam na doutrina espírita? Se eu for um homicida nessa existência, na próxima eu vou ser morto ou assassinado. Não, gente. Não necessariamente. Possa ser que aconteça. Mas nós fazemos pedidos ao alto. Quem lê o livro Memórias de um Suicida, vai ver. Ele passou 50 anos com medo da reencarnação dele, retardando, porque ele sabia que existe uma lei que ele vai ter que cumprir. Então Jesus diz, olha, ninguém sai daqui da terra sem pagar o último centinho, sem pagar o último centavozinho. Mas como é que Jesus quer que a gente pague esse centavo? É matando o outro de volta que cometeu homicídio contra mim? Ou é como ele diz a Pedro, é cobrindo a multidão de erros através do amor, do trabalho? Nós estamos num momento de transição planetária onde a literatura diz que 2/3 da humanidade vão ser convidados a se retirar. E vamos para onde? Para um planeta mais inferior. Mais inferior do que a Terra é pesado. Mais inferior. Mas e aí? Mas aí você tem conhecimento, você vai ser útil lá. Você vai ser útil naquele planeta. Enquanto as pessoas lá no outro planeta tiver primitivo batendo pedra para fazer fogo, você já conhece o micro-ondas. Você já conhece as tecnologias, sua mente já tem a tecnologia e você vai evoluir naquele planeta. Então, se você tem muito mal a reparar, com o bem você vai se prolongar na sua existência. Não me recordo bem, mas tem no livro Céu e Inferno uma mensagem de uma pessoa que ele saiu da lama, ele pediu para passar por algumas provas, algumas aflições, e em uma encarnação ele alcançou um degrau enorme de evolução. Mas a gente ainda fica querendo deixar para os 45 minutos do segundo tempo. Gente, nós já fomos escolhidos, Deus já fez a separação. A gente tem que agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Ele continua nos dizendo, quantos homens no Evangelho, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? E aí eu volto a fazer a pergunta que eu comecei. Jesus queria isso? Como é que você pega um carro e sai dirigindo aqui a 220 km por hora? Uma pista perigosa, que é sem acostamento aqui, até ir para Frei Paulo, como eu vou. E aí de repente atravessa um animal ou alguma pessoa e tem uma... foi Deus quem quis? Será? Será que não foi imprevidência minha? Será que eu não estava correndo demais? Será que eu não estava mexendo no celular? Não estava com a cabeça em outra coisa? Então a gente vai ver que a culpa é nossa. E quantos de nós quer culpar o outro pela nossa vida? Mas você não sabe da minha vida. Eu tenho muitos traumas. Eu sofri muitos abusos. Eu não tinha uma boa mãe na infância. Eu não tinha um bom pai. Eu sofri por isso, por aquilo. E porque tem pessoas que estão passando pelo mesmo trauma e ressignificando isso. Nós precisamos ressignificar, quase que não sai. Então, gente, tudo é a nossa culpa. Ninguém veio para dar errado. Jesus não jogou ninguém no planeta Terra por acaso. Ele não joga dados, ele não brinca com a nossa vida. Ele não jogou ninguém aqui sem plenas condições de poder suportar tudo que está passando. Só que quando a aflição chegar na sua casa, bater na sua porta, você diz de novo. Então você não aprendeu com a primeira. Quando acontece alguma coisa na nossa existência, nós temos que fazer aquele exame de consciência que Santo Agostinho faz todos os dias.
O que é que eu preciso aprender com essa aflição? Porque história aprendida, lição não repetida. Vamos para outra lição. Eu já aprendi. Outra coisa, autoconhecimento. Se eu sei que eu vou chegar aqui e alguém vai me dar uma piada e eu tenho uma língua afiada, eu tenho que contar até 3 para responder, porque eu me conheço. Se eu sei que eu sou uma pessoa ciumenta, eu me conheço. Se eu sei que eu sou uma pessoa explosiva, eu me conheço. Então a gente tem que se conhecer. Porque quando eu começo a me conhecer, eu tenho a minha reforma íntima, a minha transformação. Porque enquanto o outro estiver dizendo, olha, você é uma pessoa que está viciada em álcool, em drogas, em bebida, em celular, em pornografia, você não está nem aí. Agora, quando você tem consciência de que isso lhe prejudica, e Emmanuel sempre diz que a dor é necessária para vir fazer a obra que o amor ainda não é capaz de fazer. Quantos de nós, por amor, é capaz de sair de casa para fazer o bem? Agora, na hora da dor, a gente lembra do Cristo de fazer terça, oração, pedir corrente de oração nas redes sociais e se mobilizar. Então, a dor ainda é o instrumento que faz a gente sair do nosso lugar, da zona de conforto. A gente vai se movimentar porque a dor chegou. Infelizmente, nós ainda somos assim. Então, não coloque a culpa no outro. Uma semana dessa eu conversava com uma pessoa e eu falava, por que você não fala com o seu pai? Era uma mulher. Eu digo, você é tão inteligente, tão instruída, né? Uma pessoa religiosa e tal. Sim, por mais que ele tenha feito alguma coisa a você, você tem um conhecimento. Aí ela falava, mas eu não tenho coragem de chegar e falar, eu digo, manda uma mensagem de texto, faça uma cartinha, uma mensagem no WhatsApp e mande para ele dizendo o que você sente. Reconcilia-te com seu adversário enquanto ainda caminha com ele. Não consegue, faz uma oração. Como é que temos espíritas ainda convivendo com pessoas dentro do lar sem se falar? E aí Jesus diz, como é que você quer que eu lhe dê muito se você não é fiel nem no pouco? Você não está conseguindo comandar uma pessoa dentro da sua casa, você quer comandar o meu reino? Então que a gente reflita que todas essas aflições vêm da nossa ambição. Quantos colegas de trabalho a gente tem que quer passar o pé na gente para pegar o cargo que a gente está, para pegar os nossos clientes? Quantas pessoas a gente vê que por orgulho é a chaga da humanidade. Por orgulho tolo, acha que duelar, que falar, que dizer é vantajoso. Quando a gente sabe que quem tem pavio curto se calar é uma coisa difícil. O outro lhe provocando e você ali, Senhor, cala-me. E Emmanuel nos diz que a humanidade sofre de desequilíbrios morais. Hoje a nossa humanidade avançou em tecnologia como ninguém. Nós dominamos a tecnologia, a inteligência artificial, tudo. Mas nós ainda somos desequilibrados moralmente. Hoje, se a gente for nas nossas redes sociais, nada contra, nós vamos ver pessoas ostentando bebidas. Eu fico imaginando na minha época, a Dilma me conhece ali. Se eu saio de casa, Dilma, com um copo de bebida no meu, uma fita e um copo aqui no meu pescoço para ir para uma festa, minha mãe torava o pescoço, uma coisa dessa. Sonhasse na rua que eu tomei uma dose de um negócio, ela tomava escondido. E hoje as pessoas ostentam, porque se você não beber e não for bebida tal, de marca tal, você não é gente. A rede social é uma mentira. Quer ver um exemplo? Principalmente as mulheres que estão aqui. Para a gente postar uma foto na rede social com filtro, a gente tirou mais de 60. Essa não, essa não, essa não, essa não, essa não, essa não, essa. Joga o filtro, corrige as imperfeições. Se a gente desaparecer e botar foto na polícia, ninguém nem acha a gente. Corrige a imperfeição, tá, na rede social. Aí o povo, linda, 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 linda. E o nosso ego, sobe, 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 sobe. E eu sou importante.
Será? Será que a gente é importante? Acho que a gente precisa desprecisar. A gente não é importante assim. Então, e aí a gente fica sem apagar 59 fotos. Porque a gente fica apegada a 59 fotos. Essa ficou boazinha. Essa ficou boa. Sabe por quê? Porque as 59 fotos que não são perfeitas somos nosso eu verdadeiro. Imperfeito. Tira a primeira foto e saia turvo e você saia com o olho fechado. Posta assim mesmo. Ninguém posta. Porque a gente tem um mundo de mentiras, um desequilíbrio moral. E aí Emmanuel nos diz, o egoísmo, o orgulho, a inveja e outras paixões descontroladas são frequentemente apontadas como as causas das aflições na nossa vida atual. Então a gente ambiciona ter coisas, a gente ambiciona ter pessoas, a gente ambiciona ter poder, a gente ambiciona ter fama, quando nada disso importa. Até que você tenha 300 mil likes na rede social, você só vai ter naquela foto, naquele dia. E os outros 364 dias? E a sua convivência olhando no espelho, sabendo quem você é, o que você faz e o que você pratica. Então, as nossas aflições na vida atual são fruto das nossas desordens emocionais. Nós não olhamos para o outro. O Brasil lidera o ranking de ansiosos no mundo. A Organização Mundial de Saúde diz que a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo dentro de 6, 7 anos por aí. Nós somos o país número 1 que mata mulheres de feminicídios. Porque a outra é minha posse. Se eu não tenho, ninguém tem. Desequilíbrio. Hoje eu vi uma pesquisa que os adolescentes não sabem conversar, paquerar, vamos dizer assim, na nossa época, né, lá em 1975, pessoalmente, porque eles não lidam bem com a frustração de um não. Quando o outro convidava a gente para dançar, daqui que aquele pobre dançasse com a gente tinha dado 49 não. E ele ia lá insistindo de novo, eu vou dançar com ele, insistiu tanto, dançava. Não tinha ninguém frustrado, querendo se matar por conta disso. Então os nossos jovens, nós estamos criando os nossos jovens sem saber o que é não e o que é frustração. E quando as aflições vêm, ninguém suporta, ninguém aguenta. E ele continua nos dizendo no Evangelho, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Foi Deus quem quis essa aflição? Ou foi a gente que não sabe proceder bem? Eu quero ter concurso tal. Não estude não para ver. Não persevere. Eu quero tirar esse vício de mim. É perseverança. É todo dia aquela coisinha. É aquela melhora todo dia. Olha, isso aqui já me irritou tanto, hoje eu nem ligo. Aí a pessoa diz assim, minhas filhas mesmo dizem assim, mãe, tá tão zen. Mãe, não sei o que, e a música tocando lá, e eu te... Mãe, não estou falando com a senhora, e minha filha, isso não me diz respeito mais. Que a gente aprenda que isso não nos diz respeito. Principalmente fofoca, intriga, a vida do outro, não nos diz respeito. A gente tem que olhar para o outro e a gente não limita os nossos desejos, principalmente com os nossos pequenos. Então nós criamos verdadeiros tiranos, que com 5 anos de idade escolhe o que passa na televisão, o que se come na mesa, qual é o assunto que se conversa. Quando há tempos atrás, fica lá do menino que você não sabe de nada. E a gente não podia palpitar em nada. Mas hoje nós temos... Olha, eu fico brincando que hoje, no mundo atual, nós achamos que temos liberdade. E nós a temos mais cerceadas do que naquela época. Hoje nós somos vigiados 24 horas. Hoje tem uma mídia social que lhe impõe que você seja uma coisa. Senão você não se encaixa em nenhum padrão. Você é diferente. Você não gosta disso. É como eu disse anteriormente, nós somos resistência. Seguir ao Cristo hoje é resistência.
E Paulo já diz, olha, nada me é ilícito, nada me é lícito, mas agora não sai, me ajudem, gente. Mas nem tudo me convém. Então, a doutrina espírita diz, você pode fazer tudo, mas alguma coisa não convém para nós. E a gente tem que, a nossa consciência quem vai dizendo, isso não convém. Muitos de nós ainda vai olhar uma pessoa pelo seu traje e vai julgar. Mas a doutrina espírita já está um pouco enraizada dentro de nós, aí a gente vai dizer, epa, não devo julgar. Ela é ela e ela sabe o que faz. Então nós não limitamos essas crianças e eles crescem achando que eles podem tudo. E aí nós temos uma geração de pessoas que tocam fogo em moradores de rua, em pessoas que agridem pessoas de outro sexo, porque estão travestidas de mulher, que cometem feminicídio porque o outro é posse dele, porque ele é um tirano no trabalho que não aceita a opinião dos outros, porque a dele é mais importante. Então nós não sabemos limitar esse desejo. Ele continua no Evangelho. Vocês prestaram atenção quanta coisa a gente faz, né? Não limita desejo, não tem perseverança. E nada disso foi Deus que colocou na gente. A gente já vem trazendo de outras vidas. E ele continua aqui num tema também bem interessante. No mesmo Evangelho. Quantas uniões desgraçadas, porque resulta de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. É verdade? Quantas vezes você se une com alguém porque aquela pessoa vai lhe dar poder, fama, dinheiro, vida boa, status? O coração não tomou parte. E eu fico brincando que minhas filhas já estão quase que tudo casadas, só falta uma. E eu sempre digo a elas o que meu avô dizia, quando você for se relacionar com alguém, fique com alguém que você ama. Porque ele diz, casamento é um negócio muito difícil. E se você não ama, não dá certo. Porque você gostando do outro, amando, é complicado. São duas culturas, duas pessoas diferentes, duas opiniões diferentes. E tem que se harmonizar. Imagine se você não gosta do outro. Mas o interesse é calculado. Ali vai dar bom, ali eu vou ter vida boa, ali eu vou ter carro, vou ter status, vou ter isso. Eu tenho uma colega, gente, que ela já foi médium e espírita, recebia espírito, médium de psicofonia. E hoje eu posso dizer à vontade que eu brinco com ela, e ela também não é daqui da região, é longe. Hoje ela é pastora evangélica, porque ela diz que isso dá status a ela. Aí eu fico perguntando, veja que espécie de pessoa está na religião. Aí um dia uma pessoa da família dela, um ente querido dela faleceu, e ela liga para mim e diz, Rosa, aí no centro, mulher, veja se você sabe notícia de fulano, recebe alguma carta. Eu disse, mas você não é pastora evangélica? Você acredita no espiritismo? Mulher, eu já fui médium, eu já recebi espírito numa mesa mediúnica. Eu digo, você acredita? Acredito. O que é que você está fazendo na sua religião que não lhe consola? Pregando para os outros algo que ela não faz. É cego guiando cego. Não faz. Porque ela diz que é status. Ela está nessa igreja que é bastante conhecida. Então, é status. E aí ela ficou lá. E ele diz, quantas deserções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Por que a gente quer disputar com o outro? Ser o mais amado, ser o mais bonito, ser o mais querido. Uma mesa mediúnica, eu fico brincando, em um centro espírita, eu comparo que é igual uma cirurgia. Onde para que os médicos adentrassem naquela sala cirúrgica, alguém limpou e esterilizou o chão, fez a faxina. Ali tem um anestesista que tem a mesma importância de que o médico que vai fazer a cirurgia. Ali tem técnicos, ali tem instrumentadores,
tem outros médicos, tem diversas pessoas com a mesma importância. Então não bata no seu peito para dizer eu sou médico, ou então eu sou espírita, eu sou médium, isso aqui só acontece por conta de mim. Nós precisamos uns dos outros. Essa é a nossa missão. Então, por quê? A Emmanuel vai dizer que nós escolhemos mal as nossas ações. A gente age mal, né? Ontem eu fui para um evento e eu falei assim para uma colega: eu tenho carteira de motorista há 20 anos, mas o meu carro é dirigido por mim e guiado por Deus. Eu sei que eu não sou uma motorista boa, mas eu sou cautelosa, vou devagar e chego em todo canto. Aí ela disse: mulher, realmente eu andei com você é péssima, é igual a minha filha. Tocou, mas é a gente brincando no tom de brincadeira, que somos muito amigas. Quando foi à noite eu recebi uma ligação dela. Ela disse: eu estou tão contrariada, Rosa, eu fiquei só pensando nisso. Menina, eu estou tão contrariada porque eu disse que você era péssima motorista. Olha, Rosa, me desculpe, eu não quis lhe ofender. Gente, eu nem lembrava do assunto. Mas veja a intenção que você diz, aquilo lhe toca. A maldade que você diz para ofender o outro. Então a maldade foi dela, porque eu não me lembrei em nenhum momento. Mas ela ficou remoendo porque ela sabe o sentimento que ela botou naquilo. Quando você não bota sentimento, diz que o justo não se justifica. E Emmanuel continua nos dizendo que as nossas ações equivocadas, como relacionamentos problemáticos por interesses ou apego, podem gerar sofrimentos e desequilíbrios, e está aí mais uma causa das nossas atuais aflições. Está aí uma causa das nossas atuais aflições. Não está dando certo, eu troco por outra. É mais vantajoso. Tem gente querendo. E aí, continuando, ele nos diz também no Evangelho: quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Hoje a gente vê que o câncer é uma doença, né, que se a gente for olhar, não tem um tratamento. Mas tem pesquisas de que ela é relacionada ao nosso estado emocional. Eu tenho um exemplo, né, na minha casa, que minha irmã teve um casamento de 25 anos. Ela mora lá no Natal, no Rio Grande do Norte. E eu fico brincando com ela que o casamento dela não deu certo, ela teve 2 casamentos e não deu certo. E todos os 2 maridos dela tinham a mesma característica, né, que era o vício em álcool. E aí você vê que da sua missão você não foge. É o vício em álcool. E aí eu brincava com ela que ela uma vez pegou o Santo Antônio que minha mãe tinha e botou ele de cabeça para baixo, amarrado dentro do guarda-roupa. E eu ficava dizendo que foi vingança de Santo Antônio. Eu disse: isso aí foi vingança de Santo Antônio, que você amarrou o pobre. Mas veja, ela chegou e eu ficava brincando com ela. Eu digo: cada vez que você falar mal dele, você vai me dar R$1. E aí ela começava: mais fulano de tal, eu digo R$1. Aí daqui, mais fulano de tal, eu digo outro R$1. Mais fulano de tal, pronto, ela passou. Gente, foi um processo bastante prolongado, cerca de uns 2 anos no judiciário, aquela confusão toda. Por fim, se resolveu. No ano seguinte, ela desenvolveu um câncer de tireoide. E eu falava para ela: foi de tanto você reclamar dele. E aí ela diz: Rosa, meu câncer foi de tanto eu reclamar dele. Ela hoje brinca comigo e diz: foi de tanto eu reclamar dele. E aí a gente vê um médico eu esqueci agora o nome dele, que ele pesquisa as pessoas em estado terminais, que ele diz que 80% de entrevista que ele faz com aquela pessoa com câncer em estado terminal, ela sofreu alguma decepção. Ela sofreu alguma mágoa. Ela teve uma dor muito grande. Então a gente vê que o corpo é sã se a mente estiver sã. Se você tiver uma contrariedade, aí você não dorme, você não come, você sente borboletas no estômago, você sente tudo. E aí as nossas doenças também são em decorrência das nossas intemperanças. E ele também faz outra pesquisa bem interessante: o que é que essas pessoas fariam se tivesse a oportunidade de ter mais um tempo.
e nenhuma delas pediram nada material. Eu deveria ter tido mais tempo para os meus filhos. Eu deveria ter dito à minha esposa, ao meu esposo, que eu amo. Eu deveria ter deixado mais o trabalho e me divertido mais com minha família. Eram todos arrependimentos de coisas fáceis do nosso dia a dia. E aí a gente vai vendo assim, que Emmanuel diz que no cuidado do corpo, da mente e do espírito, também podem levar às aflições, se não forem bem cuidados. E o Evangelho continua nos dizendo: quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhe combatem desde os princípios as más tendências? Ele é assim mesmo, é o jeitinho dele. E aí ele vai e bate nos irmãos todos, provoca aquela desordem toda. Mas a gente diz, é o jeitinho dele, é porque ele é difícil. Por fraqueza ou indiferença, deixam que nele se desenvolvam os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produz a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semeiam, admiram-se a se afligirem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Quantos dizem, meu filho foi ingrato, eu fiz tudo por ele, eu dei tudo por ele. E talvez o erro seja aí, ter dado tudo. A gente precisa limitar nós e limitar o outro. Nós precisamos de limite. E o nosso direito termina onde começa o do outro. Eu tenho o direito de ouvir o meu som no volume alto, mas o meu vizinho também tem o direito de chegar às 10 horas da noite e se recolher para dormir, porque no outro dia ele vai acordar. Então nós precisamos ter esse bom senso, essa educação. O Evangelho continua nos dizendo: interroguem friamente suas consciências. Todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não podem dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então aqui no Evangelho ele nos convida para que a gente, na nossa consciência, remonte as nossas atitudes. Que a gente remonte a aflição. Se não foi eu que contribuí, se não foi minha culpa, se não foi minha imprevidência. E se não foi, perdoe de quem foi e aprenda com ela, porque tudo é aprendizado. Chico já dizia assim, né? Que bom quando a gente está apanhando, ruim é quando nós estamos batendo. Mas se você está apanhando, isso é sinal de que você já entendeu. E ele finaliza dizendo assim: a quem então ao homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? E aí eu volto à pergunta do interior da minha fala: foi Deus quem quis as nossas aflições? E aí? Foi Deus quem quis as nossas aflições? A gente sai com a reencarnação, é com 100% de chance para dar certo. Quem assistiu o livro Os Mensageiros ou leu o filme, né? Eu encontrei até o pessoal daqui assistindo Os Mensageiros, acho, não foi? Viu que sempre tem o plano B, e tem o plano C, e tem o plano D. Tem um plano para que aquilo se concretize. Jesus é futurista, ele já sabe do que eu sou capaz. Então ele diz, ela é capaz disso, vamos botar um plano B, porque ela é capaz, eu conheço. Então, a quem a gente vai culpar? Ao outro? A religião? Aos políticos? A sociedade? A corrupção? É a nós mesmos. Nós que escolhemos mal. Nós que procedemos mal. Nós que pensamos mal. Agimos ou mal ou com omissão. Quantos de nós somos omissos? A gente vê aquilo acontecendo e prefere tapar os olhos e deixar que a coisa se prolongue. Ele continua nos dizendo, o homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios.
Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade dizer que foi a sorte. Fulano passou no concurso público, comprou um carro novo, tá com o shape em dia, né? Que tudo é inglês hoje, é shape, gente. O corpo todo malhado, hoje o nome é shape. Tá com shape em dia. É minhas filhas que me ensinam, viu? Tá com shape em dia. E aí a gente fica... É muito mais fácil o outro dizer, é sorte. Não vê o trabalho que foi para aquela pessoa resistir ao sonho que sai todo dia 5 horas do lado da minha casa cheirando na padaria quente. Aquele que estudou para se melhorar. Aquele que passou por cima do seu orgulho e calou. E aí a gente vai dizer, isso foi sorte. Ela teve e foi sorte. Aí ele diz, ou então acusa a providência divina. Mas eu não tive sorte. Deus não olhou para mim. A má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então nós precisamos entender que ainda nos falta fé e resignação. Eu sempre costumo brincar que diz, o Espiritismo, uma pessoa me perguntou uma vez, o Espiritismo então é uma ciência que você tem que se calar e entender que tudo foi Deus quem quis e tem que passar por todas as aflições sem murmurar? Não. Quem disse que a gente não murmura? Murmura, nós ainda somos humanos, somos imperfeitos, mas nós só estamos perdendo tempo. Entre murmurar e agir é a mesma intensidade. É a mesma intensidade. Entre fazer e ficar observando. Ver o outro fazendo ali, você ficar observando. O outro está ganhando tempo em fazer e você só está observando. É o mesmo trabalho. É o mesmo... Mas aí a gente falta fé e resignar-se. Resignar-se não Eu costumo brincar que resignar não é entender, não é consentir nem calar. É um agir contrário. Se eu estou resignada que isso vai acontecer, eu vou fazer por onde isso seja melhor. Então eu vou estudar 3 vezes mais para a palestra ser melhor. Eu vou ler 3 livros a mais porque eu vou ter mais conhecimento desse assunto. É essa resignação. Se aquilo aconteceu, eu tenho que entender que existe um propósito. E muitas vezes nós não o conhecemos. De repente você vai, o seu carro fura um pneu e você fica ali todo arrumado de branco. Meu Deus, como é que eu vou trocar o pneu desse carro e chegar no evento? Todo sujo. Meu Jesus, como é que pode? E chuta no pneu e xinga, e xinga, e xinga. E às vezes isso com a providência divina para que mais na frente não lhe acontecesse um acidente. Mas a gente não tem a informação, tem a falta de fé e atribui, né? E não tem essa resignação. Então a gente ainda tem dificuldades, nós temos dificuldades de aceitar provas e aflições sem reclamar, sim. Claro que nós temos dificuldade. Todos nós temos dificuldade. Mas que a gente saia daqui hoje pensando, o trabalho em reclamar e o trabalho em agir pode ser lhe desprender o mesmo sacrifício. Ele finaliza na última frase do Evangelho dizendo: os males desta natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao computo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. O Cristo é um ser que intelectualmente, acredito eu, que está a milhares de anos-luz de nós. Intelectualmente e moralmente também, ele está a milhares de anos de luz. Mas ele diz: o meu Pai obra até a eternidade e eu obro até hoje. Se ele, que é ele, está trabalhando, por que nós não estamos trabalhando? Então talvez ele esteja estudando a ciência cósmica. E nós ainda estamos tentando entender que botar um corpo bonito se chama shape. Né? É difícil, mas a gente chega lá. Então, qual seria
a maneira mais eficaz de que a gente evitasse essas atuais aflições. Primeiro, que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha discernimento para entender que o nome não é aflição, é má conduta, é má escolha, é desequilíbrio moral. Que a gente entenda que o nome da aflição é essa. E a gente entenda que o que é que eu preciso aprender com ela, o que é que ela me traz de lição. Onde é que estaria o nosso mérito se nós não errássemos? Quantas vezes Thomas Edison errou para descobrir a lâmpada? Foram inúmeras tentativas. Quando perguntam a ele, agora não estou confundindo, não sei se foi Albert Einstein que disse, eu apenas errei 999 vezes. Nós estamos só errando algumas vezes e Jesus está lá nos esperando. Nós somos aquela ovelha que Ele não vai deixar se desgarrar. E aí parece lógico, você diz, tem 100 ovelhas, você é um agricultor, está com 100 gados Nelores, tudo gordinho na sua plantação. Aí um foge, você vai deixar tudo para ir socorrer aquele? Mas aí Deus vê que aquele gado Nelore somos nós. É você, sou eu. E aí a gente vai ter a necessidade de que Ele venha socorrer. Então Ele diz, nenhuma ovelha do meu Pai vai ficar perdida. E qual é a nossa missão que tem conhecimento hoje no mundo de transição planetária? Ser exemplo, guia e luz para que as ovelhas não se percam. E quando aquela ovelha é mais rebelde, o Cristo a carrega no colo. Então, é conhecimento, o autoconhecimento, as boas escolhas é que vão alterar a nossa próxima encarnação. Hoje nós estamos construindo a nossa próxima encarnação. Emmanuel finaliza nos dizendo, a prática do bem, a reforma íntima e a busca pela paz interior são caminhos para superar as aflições e alcançar a felicidade. Então que nós sejamos felizes mais horas do dia. Que a gente não deixe para ser feliz apenas nas sextas-feiras, nas palestras espíritas do amor e luz. Que a gente seja feliz da hora que a gente acorde até a hora que a gente se deite. Que assim seja. Caríssimos, então é isso. Mais uma aula da nossa querida irmã Rosa, que vai fazer a prece para nós, né? A prece final. E após a prece final, uma fila aqui à nossa esquerda, a esquerda de vocês, para o passe, ok? E mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Que Jesus abençoe. Nós nos agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pedimos em especial pelos nossos irmãos suicidas, pelos nossos irmãos abortados, por todos que se encontram nos umbrais, que eles sejam socorridos, que eles sejam levados aos prontos socorros espirituais. Pedimos, Senhor, em especial pelos nossos inimigos, que eles recebam nosso perdão, a luz e o amparo divino. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, que ainda somos pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja.